Bom dia, pessoal. Vamos então lá para a nossa aula da quinta-feira, nossa última aula da Meta 22. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 30. Então, vamos lá, né? Então, a União Soviética e a Comunidade dos Estados Independentes, a partir da página 10. Então, a União Soviética aí vai marcar, né, o processo de transição entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para a Comunidade dos Estados Independentes a partir do fim da Guerra Fria em 1991. Quem vai determinar o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai ser Boris Yeltsin. Após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos, que lá na Segunda Guerra Mundial já vinha confirmando, né, a sua potência, ela sai, né, após Segunda Guerra Mundial como a maior potência do mundo, né, após a Guerra Fria ela conquista de fato a sua hegemonia quanto a política econômica no mundo. Então, a partir daí vai ocorrer a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que vai dar origem a 15 países no território até então do bloco socialista. Essa daí é a bandeira da SEI. Então, antes que a gente dê continuidade aí para a compreensão do conteúdo, vamos ver os processos históricos pelos quais passaram a Rússia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, tudo começa lá com a queda do czar Nicolau II, quando ocorre a Revolução Russa, onde a família, não imperadores, né? A família dos monarcas, né, dos czares, vão ser assassinados. Quando o mundo, né, posteriormente à Revolução Russa e a formação da URSS, vem um mundo bipolar, a fase da Guerra Fria, quando a URSS se apresenta como uma economia planificada, também conhecida como Estado Máximo, né? Durante esse período da Guerra Fria, o bloco das repúblicas socialistas soviéticas vão obter muitos gastos com a corrida armamentista. Com isso, acaba faltando investimento, tanto na infraestrutura como vai trazer uma baixa produtividade para a agricultura, a indústria se torna sucateada, isso quer dizer que ela está defasada no conceito tecnológico, o que vai criar aí uma insatisfação por parte da população. E esse conjunto de fatores, junto com as desigualdades presentes nas repúblicas socialistas, com a elite privilegiada, a população passando fome, morrendo durante esse período, então a URSS entra em colapso. E Yeltsin vai declarar o fim da União da URSS e vai iniciar o processo de abertura para o sistema capitalista. Nesse momento, a Rússia, assim como os países da antiga República Socialista, eles vão se encontrar em crise econômica, né? Quando tem aí o surgimento da SEI, né? Que vai ser o conjunto de 11 países, sendo que a Geórgia entra e alguns anos depois ela sai, né? Então ela entra em 1993, em 2008 ela sai do bloco, né? Pela questão ali da região da Crimeia, que vai ser ocupada, né, pelos russos na Geórgia, da Crimeia não, desculpa, da Odisseia do Sul, Crimeia na Ucrânia, né? Então a Rússia é a maior potência da SEI, mas ela tem alguns conflitos aí, mesmo pós a Guerra Fria, como a questão dos países bálticos que não aderem ao bloco. Quem são os países bálticos? Estônia, Lituânia e Letônia. Então esses países não aderiram à SEI, porque eles declararam que eles foram anexados ao URSS contra a vontade deles. Então, como uma certa aversão ao governo russo, né, aí que tem muita força ainda na questão de Moscou, eles optam por não aderir ao bloco para não perder a oportunidade de se aproximar da União Europeia, tá? Então, Boris Yeltsin, né, vai ser o mentor da SEI, vai fazer a transição para o capitalista no sistema da Rússia, vai aproveitar das reservas de recursos naturais para tentar dar um alavancamento
para o sistema. Em compensação, ele não consegue, né, se recuperar da crise econômica. A Rússia apresenta a queda da bolsa, o aumento do valor do gás e do carvão mineral, o que vai levar aí à renúncia de Boris Yeltsin. No último dia de dezembro de 1999, assume Vladimir Putin. Então a gente diz que Vladimir Putin assumiu seu primeiro mandato em 2000. E agora, em 2018, ele foi eleito pelo seu quarto mandato. Entre aí 2008 e o governo de 2012, nós temos a saída do Vladimir Putin, quando Dmitry ele assume o governo nesses 2 anos seguidos, mas posteriormente Vladimir Putin é reeleito aí pela população russa, né? Ele vem trazer uma recuperação, um crescimento, por mais que seja lento, mas ele consegue apresentar um resultado já na primeira década aí da recuperação da economia, porque ele tem o objetivo de tornar a Rússia novamente uma potência econômica, política e militar. Vai ser baseado bastante na exportação do gás e do petróleo, que tem como a principal consumidora a Europa, né? Aproveita-se também para esse alavancamento da economia na Rússia a mão de obra qualificada, porque durante a URSS houve um grande investimento em educação, então se formou muita mão de obra nesse período. Em compensação, os salários são relativamente mais baixos do que no geral dos países da Europa Ocidental. E também vai surgir a classe média urbana. Lembrem que durante a URSS não existia distinção de classes sociais, apesar de nós sabermos que existia uma elite privilegiada. Então a classe média é um contexto recente na história da Rússia. Trouxe aqui rapidamente só para vocês terem uma noção de alguma das abundâncias dos recursos minerais da Rússia. Então a Rússia é o maior produtor de petróleo, o segundo maior exportador de petróleo no mundo. Ah, professora, mas tem a OPEP. A OPEP ele não produz, ele não refina, né? Ele vende o petróleo bruto. Tá? Ele é o segundo maior produtor de gás natural e o maior exportador de gás natural. Entre outros recursos tem o carvão mineral, ouro, silício, diamante, bauxita, platina, tungstênio, titânio e outros elementos. A Ucrânia é a segunda maior país das comunidades de estados independentes. Ela possui uma grande reserva de carvão mineral, é um dos maiores parceiros comerciais da Rússia e tem um destaque na produção de trigo, açúcar e laticínios. Então aí eu trouxe um mapa para vocês terem uma noção do território da Ucrânia, né? E quantos % da população da Ucrânia fala o russo. Lembrando que a questão da Crimeia aqui, né, onde fica a região do Porto Livre, ela foi recentemente ocupada pela Rússia, agravando aí o clima entre Rússia e Ucrânia. No território da Ucrânia, onde fica a maior parte dos equipamentos soviéticos da URSS, apesar de ele ser dependente do gás natural da Rússia, ele é autônomo na produção energética porque ele possui matrizes energéticas baseadas na hidrelétricas e energia nuclear. Belarus possui economia controlada pelo Estado, tem pouca abertura política, é bem desenvolvido em sua indústria de bens de produção, tem um grande destaque para o sistema agropecuário e é o maior parceiro comercial da Rússia. Tá? Em 2000 é assinado um tratado de cooperação entre Belarus e Rússia. Então o Belarus importa o petróleo russo e exporta para a Rússia maquinário pesado, batata e derivados do gado. Aí vocês têm o território de Belarus, né? Fica ali entre Lituânia, Letônia, Ucrânia e Rússia. Só pontos aqui de fazer um detalhe, gente. Observe que apesar de todas as controvérsias, ainda tem países que optaram por manter o sistema próximo ao sistema da Rússia, tá? Sistema político e econômico. Para finalizar a aula de hoje, vocês devem realizar as atividades da apostila, da página 13, questões 1, 2 e 3. Ok, pessoal?
Então, um bom final de semana, um ótimo feriado para vocês e até semana que vem.